Bom dia. Então, talvez algumas pessoas já escutaram ontem, mas tem algumas pessoas novas. Então, só gostaria de falar um pouquinho. Bom, primeiro dar as boas-vindas para todos. Assim, é uma grande alegria. O Chihuahua está recebendo cada um de vocês aí, os participantes do Chihuahua, os indicados pelos amigos, os da comunidade Revolution e nossos convidados. Então, mas vamos para... lembrando que a gente está nessa plataforma online, mas vamos ter uma atitude de como se a gente estivesse aqui mesmo, no Centro Chihuahua. Então, dessa forma, a gente está numa postura... tem vários vídeos que estão abertos, então, para que a gente esteja numa postura respeitosa e atenta, né? Atenta aos ensinamentos. Então... Se você tiver algum problema de som, algum problema, a gente diz para você usar fone de ouvido. E algum problema, tem um usuário que chama suporte. Então, o suporte é para você escrever todas as suas dúvidas técnicas. E existe o outro usuário, que é perguntas ou questions, que é o Yuri que está fazendo. Então, a gente vai pedir para vocês... escreverem as perguntas, mas no momento a venerável Robina abrir para perguntas, porque de repente durante o período que uma pergunta, você pode até escrever ao lado, mas ser após, porque de repente a sua pergunta foi respondida, né? E como o número de perguntas é alto, né? Então às vezes a gente não vai conseguir compilar e a gente quer ver se a gente consegue todo mundo ser respondido. E, então, as perguntas para escrever diretamente no usuário perguntas questions, tá? É ele, o Yuri, que vai estar respondendo. O que mais que eu posso... vai ser na hora que a venerável Robina mencionar as perguntas. Uma coisa bem importante que a gente vem falando, olha só, para vocês verem as gravações, o material, a gente colocou ali todo o material que a venerável Robina nos deu. A gente colocou também... Ela colocou também... a gente colocou também o dever de casa que ela deu para a gente ir dormir e como acordar. Tudo está nessa página, tá? Que eu vou colocar no chat também. Você não vai encontrar essa página, você tem que salvar esse endereço aqui, chihuahua.org.br/online, Robina, Impermanência, porque você não vai encontrar isso no site, ele está escondido, porque isso é exclusivamente para os inscritos. Então, guarde, tire uma foto agora, ou pegue do chat esse site para você estar vendo, revendo. Os ensinamentos de ontem já estão lá no site, tá bom? Então, a gente deseja um ótimo ensinamento para vocês, e agora a gente só fica na espera da entrada da venerável Robina. Muito obrigada. Bom dia a todos, para quem está chegando, a gente só está esperando a entrada da venerável Robina. Sorry, I didn't say in English, so I will say later. Não, eu já coloquei ela de co-host. Tira o spotlight de mim. Hello, everybody. Hello. Good morning.
Morning. Good morning. There's Claudia. Hello, Claudia. Hello, good morning. So, good morning from chilly Santa Fe. It's about 7 degrees here, 6 to 8 degrees maybe. Tá fazendo 8 graus lá onde ela tá. What's it like in Rio? It's 40 centigrades almost. 40. Oh, I'm 7. There you go, my God. That's right. Yeah, of course, 40. Oh my God. Well, good. Okay, you people. So here we go. Are we still all alive? Did any of us die last night? It's not a joke. Então, estamos todos vivos, ninguém morreu de ontem para hoje. Não é uma brincadeira. So if we did it, we had a good day. We died on a good day if we did, okay? But if we're still alive, let's keep going. Se a gente tivesse morrido ontem, teríamos morrido num bom dia. Mas se ainda estamos vivos, vamos continuar hoje. Yeah. Okay, so let's just start with where's Yuri? Umze. Come, Yuri. Hello, Yuri. We'll do our mandala again. It's auspicious to do. We offer all the gorgeous things of the universe to the Buddhas as a request for the teachings. Então, vamos oferecer de novo a mandala. É uma coisa auspiciosa para a gente receber os ensinamentos dos professores e dos Budas. Then we can sing our refuge prayer. E vamos fazer a nossa prece de refúgio. Just waiting on the screen. Okay, no, it's only refuge. So I'll do it. Never mind, you just do a little mandala anyway. Go on. Sashipu ki joshin beto chamri rinshi ni de padi Sange shindo mite uwai Rokunam dashinla Chumpasho Jetsolame Consideratem Chinam Kachile Choncho Padam Lantempe Drame Sasongi Droemon Seltatu Negyochi. So now, as we say this little mantra now, we imagine the Buddha happily receiving our offering. E agora, enquanto a gente fala o mantra, a gente imagina o Buda recebendo com muita alegria nossos oferecimentos. Edam Okay, now we sing our little prayer. E agora a nossa prece. Refuge Bodhicitta. Yes. Refúgio Bodhicitta. Yeah. Refúgio Bodhicitta. Só segundo. 1 second, please. Okay. Zoom bit delay. Okay. Deu raiz. No, not coming. Tudo bem? So we just imagine, don't worry. We imagine. We just think
for those of us who already identify as Buddhists, it's reminding us of our reliance on the Buddha and the Dharma and the Sangha. Então a gente simplesmente imagina, não vamos nos preocupar. As duas primeiras versos são nosso refúgio no Buda, no Dharma e na Sangha. And the second two lines are this stating this purpose, this altruistic motivation that we're stating as the basis for our listening to these teachings. E a terceira e quarta linha são a gente está afirmando essa motivação e está afirmando a nossa intenção de ouvir esses ensinamentos para benefício de todos os seres. So we sing two times in Tibetan, and then the third time, please, Yuri, you lead in Portuguese. Sangye charang soke chognam la jancho baru dagni kyab suchi dagi chonyen gi personam ki drola penche sangye dropa shog sangye charang soke chognam la baru dagni kyab suchi dagi chonyen gi personam ki drola penche sangye dropa shog. Até alcançar a iluminação, eu me refugio no Buda, no Dharma, na Assembleia. Pelos méritos alcançados por ouvir o Dharma, possa eu me tornar o Buda para beneficiar todos os seres. Okay. All right. Let's go. So yesterday we looked at sort of just the general of what impermanence is and how even beginning to think about how everything is impermanent to inform our life could already bring many changes in our life. Então, o que a gente fez ontem foi a gente começou a olhar de forma geral para a impermanência, de que forma a gente pode trazer a impermanência para nossas vidas, para que ela possa determinar a maneira que a gente vai viver as nossas vidas. And then we began to talk about death. We talked about death and the process itself. E aí a gente começou a falar um pouco sobre a morte e o processo da morte em si mesmo. But the broader point, let's just say to discuss again this whole idea of everything is impermanent. Então, de forma geral, ela gostaria de discutir um pouco outra vez essa ideia de como tudo é impermanente. I mean, this is something that is evident, to anybody when we think about it. It's really obvious, isn't it? Isso é uma coisa evidente para qualquer pessoa, é muito óbvio, não é verdade? So why should we even think about it? If it's obvious, what is there to think about? Se é tão óbvio, então para que a gente precisa ficar pensando nisso? Well, what Buddha's pointing out is we might know it intellectually, but experientially we don't know it at all. O que o Buda está apontando aqui, a gente pode até conhecer isso de uma forma intelectual, intelectiva, mas a gente não tem essa experiência de modo algum. And so the broader point here for the Buddha, the broader point is that, what goes on in our mind informs whether we're happy or suffering. This is his fundamental point. This is the fundamental point that Buddha makes. Então, o ponto fundamental que o Buda faz é que o que se passa na nossa mente determina o modo que a gente vive, como a gente leva a nossa vida. But the other point is this, that, for the Buddha, the other point is this. What he's saying is the extent to which we are not in touch with reality, the extent to which we believe things that aren't true, is the extent to which we suffer. E outra coisa que ele diz é que o tamanho do nosso sofrimento ele está diretamente relacionado à maneira como a gente não consegue enxergar a verdade, a gente não consegue enxergar como as coisas de fato são. So basically what Buddhism is a presentation of Buddha, this person called Buddha who lived in India 2,500 years ago. It's a presentation of his observations about how things exist. O que é o budismo? O budismo é uma apresentação de alguma coisa que foi descoberta por essa pessoa que viveu há mais de 2.500 anos atrás na Índia sobre como as coisas são. And he says that the extent to which, his whole approach also is, the whole of Buddhism is also, you could present Buddhism from different perspectives. One of them is a presentation of how to stop suffering and how to get happy. Então, a gente pode apresentar o budismo de várias perspectivas, e uma delas é essa apresentação que coloca como que a gente sofrer e pode ser feliz. But his crucial point is, his own experiential findings show that he's saying what causes our suffering is that we're living in la-la land in relation to reality.
Então, o ponto fundamental aqui é que ele está afirmando que o que provoca o nosso intenso sofrimento é que a gente vive nessa terra lá, nessa fantasia. So what Buddhism is then, as I said, is what he has observed what reality is. Então, o budismo é a apresentação que o Buda faz do que tudo que ele observou a respeito da realidade, de como as coisas acontecem, como elas são. So bringing our minds into sync with how things exist is what you're doing as a Buddhist. Então, o que a gente faz como budista é trazer as nossas mentes em sincronia com o modo como as coisas operam, o modo como as coisas são. Yeah, so just like with Einstein, we know perfectly well that what he is presenting his own experiential findings about how things exist. We know that's exactly what he's doing. What's that? What we mean by science? Por exemplo, no exemplo do Einstein, a gente tem certeza absoluta que o que ele está apresentando é o que ele descobriu sobre o modo como as coisas funcionam, é ciência. And we know it's not revelation. E a gente sabe que o que ele está falando não é uma revelação. He didn't make it up. Ele não inventou isso também. Not speculating. Ele também não está especulando a respeito. We know that if he's a valid scientist, that he observed this, he's checked it out, and now he presents his findings. A gente sabe, tem certeza que ele é um cientista válido, que ele observou isso, que ele testou e agora ele está apresentando o resultado. That's exactly the Buddha. E assim é o Buda, exatamente. But the extra point for the Buddha, which is, kind of surprising, is that what he is saying is that because we're not seeing how these, because we're believing in things that are permanent, when in reality they're impermanent, because we believe that things have an intrinsic nature, whereas in reality they don't have an intrinsic nature, etc., this is why we suffer. Mas aqui tem um ponto adicional, porque o que o Buda está dizendo é que porque a gente acredita que as coisas são permanentes quando elas são de fato impermanentes, porque a gente acredita que as coisas têm uma existência intrínseca, não têm essa existência intrínseca, esses são os motivos do nosso intenso sofrimento. And this is the difference, this is the radical difference, you could be the most genius scientist on the planet, you could be the most brilliant physicist on the planet. E essa é uma diferença crucial. Você pode ser o cientista mais sensacional do mundo, pode ser o cientista mais brilhante de todo o universo. Knowing everything about how everything exists. E pode ser um sabe-tudo, um sabichão, sabendo tudo como as coisas acontecem. But you would still go home and beat up your husband and children. You'd still be neurotic. Você ainda pode ir para casa e bater no seu marido ou nos seus filhos e ser tremendamente neurótico. Because it's intellectual knowledge. Porque isso é conhecimento intelectual. Whereas the Buddhist understanding of how reality is. Enquanto que a compreensão do Buda sobre a realidade, the only reason to learn it is not just to fill your head with, with clever intellectual information. No, that's useless. That's a waste of time. O motivo principal para a gente aprender isso não é para a gente encher a nossa cabeça com conhecimento intelectual, que isso de nada adianta. Only touch with reality, Buddha's view of reality, karma, emptiness, bodhicitta, reincarnation, impermanence, etc., etc. The only reason. A única razão para a gente entrar em contato com a visão do Buda sobre a realidade, karma, impermanência, bodhicitta, vacuidade, etc., a única razão. The only reason is in order to stop suffering and get happy, which sounds really surprising initially, É para a gente parar de sofrer e se tornar feliz, coisa que parece meio surpreendente no começo. I mean, the Buddha would say that reality is that mind is not physical. He says that's reality. Ele diz que a realidade não é física, ela é mental. Isso é a realidade. He is saying that it doesn't come from a creator. E também que a realidade ela não se origina de um criador. Doesn't come from mommy and daddy. Também não vem de papai e mamãe. Can't come from nothing. E não vem de nada. Também ela não pode nascer do nada. It's in fact a beginningless and endless continuity of mental moments. Ela é, na verdade, sem início e sem fim, uma sequência de momentos mentais. This is reality, he says. Isso é a realidade, diz o Buda. And he's observed it.
E ele já observou essa So realidade. he's not asking you to believe him. Ele não está pedindo para a gente acreditar nele. You first take it as a hypothesis, Você primeiro aceita isso como uma hipótese, like any body of knowledge, como qualquer outro corpo de conhecimento. and then slowly you internalize it and prove it to be true. E pouco a pouco você vai internalizando isso e prova isso e reconhece que é verdadeiro. Or not true. Ou não é verdadeiro. Then, as the Dalai Lama says, you would, if you find out he's wrong, of course you would. Então, como diz o Dalai Lama, se você descobrir que não é verdadeiro, rejeite o Buda, como diz o Dalai Lama. So the general idea we're talking about here, the view of reality that death is absolutely based in, is this view of impermanence. Então, essa visão que a gente está investigando aqui, a visão de que sorry, what did you say about death? I'm sorry, I missed it. It's the general philosophical view here that death is rooted in is this idea of permanence. Yes. Então, a verdadeira a raiz dessa visão da morte é o princípio da impermanência. Yeah, of course, this is Buddha's view. Essa é a visão do Buda, claro. He's saying that our mind is beginning and Ele endless. diz que a nossa mente ela é sem início e sem fim. And of course, if we're materialists or even Christians, that sounds hilarious. E claro que para um materialista ou para um cristão isso parece hilário, This is Buddha's view. mas é a visão do Buda. And that, due to having all these delusions and misconceptions in our mind, E porque a gente tem todas essas delusões, concepções errôneas na nossa mente, we create our own a suffering. gente cria o nosso próprio sofrimento, We create universes, we create bodies. a gente cria universos, a gente cria corpos. And these different, and Buddha would say, his view, his reality, his observation of reality is that there are trillions of sentient beings, mind possessors. E na visão do Buda, existem trilhões de seres sencientes, possuidores de mente. There's a whole, and in what he calls samsara, what he calls No que ele chama de samsara, a series of different types of rebirths. que são séries de diferentes tipos de renascimento. There's about, there's about, say, 6 types of realms of existence that he talks about. Existem 6 tipos de reinos, conforme ele nomeia. All of them types of mind. Todos esses tipos de mente, all of them having some level of suffering, and it's all in samsara. These different realms of existence, they're described in terms on a spectrum to happiness. Então, no samsara existem 6 reinos de existência que são descritos num espectro de sofrimento para a felicidade. They're all minds. Todos são mentes, Sentient beings. seres sencientes. All with different levels of suffering or happiness. Todos com diferentes níveis de sofrimento ou All felicidade. created by their own selves. Todos criados por si mesmos, Which is this law of karma. de acordo com a lei do karma. Right. So we're human. We're one of these on this spectrum. Então, a gente é ser humano. A gente está dentro desse espectro, num determinado ponto desse espectro. So in terms of this group of 6 realms of existence, they talk about 3 lower realms and 3 upper realms. Então, em termos desses 6 reinos de existência, eles falam sobre 3 reinos superiores e 3 reinos inferiores. And the upper realms are humans is one of those. Então, os reinos superiores, os seres humanos, é um deles. Meaning to get one of these, you need to, it's the karmic seed that is triggered at the time of your death has to be a virtuous one. Então, para conseguir uma vida humana, a semente kármica, que é disparada no momento da sua morte, ela tem que ser virtuosa. So there's a couple more in these upper realms. We're one of them, human. And then there's a couple more, and they're called the God realms. Então, tem um outro reino superior de existência que se chama o reino dos deuses. God or Deva in Sanskrit. Deuses ou devas em sânscrito. Not like used as an equivalent of a creator. Não é que nem a gente ouve Deus e pensa que é o equivalente de um criador. So like all of these realms of existence, they're all states of mind. Então, em todos esses reinos de existência, existem estados. But also conjoined with a certain level of physicality. São compostos de estados mentais combinados com algum nível de fisicalidade.
Like we touched on briefly yesterday, you know, the model of the universe according to the Vajrayana, the more sophisticated level of Buddha's teachings, which is similar to the Indian Ayurvedic one and the ancient Indian Tantric one, and similar to the Chinese, the acupuncture view, that the physical world is made of the four elements. Então, como foi mencionado ontem, no ponto de vista, de acordo com os ensinamentos do budismo Vajrayana, que é o veículo mais elevado dentro dos veículos do budismo tibetano, e de acordo com os ensinamentos tântricos da Índia antiga e também do Ayurveda, o corpo humano ele é composto por vários centros de energia. Did you say chakras? I'm sorry. Did you mention chakras? No, I didn't. The four I'm elements. sorry. Four elements, sorry, pardon, I'm sorry. São compostos por 4. Nossos corpos são compostos por 4 elementos. I mean, in ancient times, in the Western model, we used to think that way, didn't we? But now we have all these other types of elements, don't we? Então, antigamente, mesmo no Ocidente, a gente costumava pensar dessa maneira, mas agora a gente tem outras maneiras de pensar a respeito. And so there's great when you study Buddhist philosophy and the Buddhist, you know, these views, you study in depth the way the elements function, how all the elements have components of all the other elements, you know, and there's quite detailed descriptions of how they function. Então, quando a gente começa a estudar mais a fundo o budismo, a gente começa a perceber entender melhor como é que esses elementos funcionam em conjunção com os eles nos afetam. And so incidentally, this death process that we're going to be describing today, the one that's described in terms of 8 stages, it's you know, the elements, the understanding of these elements plays a role. Então, entender o funcionamento desses elementos, que é muito importante para o que a gente vai olhar hoje aqui, porque nós vamos falar sobre os 8 estágios do morrer, e a gente precisa entender como é que isso se comporta. Sorry. Right, all these realms, they're all in, I mean, here we are, the physical, we look like we've got mostly earth element, but apparently we're mostly water. Então, aqui estamos nós, a gente olha e consideraria até que a gente é feito de terra, mas majoritariamente, mas na verdade a gente é majoritariamente composto por água. Anyway, these upper realms, they're called the God realms, and their states of mind are more blissful. They've got less gross suffering than we have, because their physical energy is more subtle. Their bodies are like made of light. Então, nos reinos dos deuses, os corpos deles são feitos de luz. Eles têm sofrimento. O sofrimento deles é mais sutil do que o nosso sofrimento grosseiro. So then the lower realms, there's 3 of these, and they're all mainly manifestations of the 3, what the Buddha would refer to as the 3 root delusions, these 3 toxic emotions, which we really haven't talked much about, and see if we can a little bit today. We touched on yesterday. Então, os 3 reinos inferiores, eles são compostos, os seres são compostos basicamente pelos 3 venenos da mente, pelo que o Buda se refere como as 3 delusões raiz. E vamos falar um pouco sobre elas. You've got the animal realm. A gente tem o reino dos animais. We can see a lot of those on the planet. We all share the planet with a lot of them, don't we? E nós dividimos o nosso planeta com muitos deles. In many ways, they're very similar to us physically, but the difference is mind, and we mentioned this yesterday. Então, em muitos aspectos, eles são muito similares a nós, mas a diferença é a mente, como a gente falou ontem. You see, the Buddhist model of the mind, how the mind functions, and we touched on this yesterday in terms of there being delusions and virtues, and then these kind of other aspects, these neutral aspects of our mind. This is the same for all sentient beings. Então, é comum a todos os seres o modo como as mentes funcionam, no sentido que a gente tem delusão, a gente tem virtudes e a gente tem uma mente neutra também. So the animals are predominance of the main delusion called ignorance. Os animais, eles têm a predominância da ignorância, da maior delusão, a ignorância. You know, they've got ego grasping and attachment and anger and jealousy and pride and all the others. We have got also, the difference is we can access our virtues, whereas poor animals can't. Então, eles têm apego ao ego, eles têm apego, desejo, ignorância, medo. A diferença é que nós podemos acessar as nossas qualidades luminosas ou positivas e os animais não podem. No. Then you've got spirits, or you know, different terms like ghosts they call spirits. Many more of these. And these are intensely suffering beings, and they're mainly a predominance as a result of attachment energy.
Então a gente tem o reino dos espíritos ou fantasmas, como se chama, e eles existem miríades deles. I'm sorry, say last time I missed it. I'm sorry. Spirits or ghosts. Yes, about them. The dominance of attachment. E a predominância desse reino é o apego. And then finally, you've got the worst suffering realms on this spectrum of from happiness to suffering in the 6 realms of samsara. They're referred to as the hell beings, the hell realms, plural. E por fim, você tem o reino de sofrimento ou reinos de sofrimento, que são os mais pesados, os mais difíceis, que são chamados de os reinos dos infernos, no plural. And a result of a predominance of anger. E eles são resultado da predominância da raiva. These are the three, what Buddha refers to these are the 3 root delusions. E o Buda há essas 3 não virtudes como as 3 delusões raiz. So the word delusion, are you like the Spaniards when there's no real equivalent in Portuguese? Delusão. We use delusão. You use Yes. the same way as we do in English? Yes. Oh, that's very helpful. Okay, that's very helpful. Because in Spanish, there's a very arcane word, and so they use this other silly word. I can't stand it. Well, it's not a current word, but people are used to it now. Oh, okay. Oh, okay. So you do translate it into Portuguese. Yes, yes. Yeah, okay. Okay, so there's all these trillions of sentient beings in any one of these different experiences. Então, They're many experiences that come along with a certain level of physicality. A gente tem trilhões de seres sencientes nessas 6 tipos de experiências. Elas são experiências que vêm também com níveis diferentes de fisicalidade. Okay, so these are the kinds of rebirths that, depending on the karma that is triggered at the time of our death, we could take. Então, esses são os tipos de renascimento que, dependendo do karma que for acionado no momento da nossa morte, nós podemos receber. So this level of practice, understanding, the very first level of practice as a Buddhist, beginning to understand the karma, is fundamentally necessary in order to put death in really in a clear perspective for the Buddhist. Então, para que a gente possa colocar a morte numa perspectiva clara dentro do da visão budista, a gente precisa entender como funciona o karma, o que é o karma, que é um dos pilares ou um dos ensinamentos principais quando a gente se torna budista. A gente precisa entender isso. É uma lei natural. And this is a crucial point to remember. Natural law, not Buddha's law, equivalent of God's law. No such thing like that. Então, muito importante aqui, a Venerável Robina está frisando, que a gente entenda a lei do karma como uma lei natural, uma lei natural. Ela não é uma lei do Buda, é uma lei feita por um Deus que a gente tem que acreditar ou aceitar. Buddha didn't make it up, he observed it. O Buda não criou essa lei, ele simplesmente observou-a. Einstein didn't invent relativity, he observed it. There's an immense difference. É uma diferença imensa. O Einstein também, ele não criou a lei da relatividade, ele observou. Because we're so used to the creator religious views when we think about religious philosophy, we just automatically assume Buddhism is another variation of that. E como a gente está muito acostumado com uma visão teísta, com uma visão que tudo parte de um Deus, nas religiões, nas filosofias religiosas, a gente escuta isso como se a gente estivesse ouvindo algo dentro desse contexto. There's no concept of creator in Buddhism. Não existe conceito de criador no budismo. He disagrees with it. He says it's a mistake. He says it's not true. Ele não concorda com isso, ele diz que isso é um erro e não é verdadeiro. He's not being rude. Ele não está sendo mal educado. It's observation. É simplesmente fruto da... So then the approach to Buddhism then has to be different. How you hear it, how you apply it, it has to be different. E é por isso que a nossa abordagem do budismo tem que ser diferente do que a gente está habituado, a maneira que a gente ouve e a maneira que a gente aplica. I mean, my Jesuit priest friend told me when I asked, what is a sin? He said, a sin by definition is doing what God said not to do. That's what defines something as a sin. That makes it wrong. This is a profound point philosophically. Então, a Venerável Robina tem um amigo que é padre e ela perguntou o que é o pecado nessa visão e ele disse, a definição de pecado é você fazer o que Deus disse, não, para você não fazer. Essa é uma definição muito profunda, filosoficamente falando. So then if Buddha is not a creator,
you know, then what's the approach? How do you work with the Buddha? Mas se o Buda não é o criador, não é um Deus que está dizendo o que a gente tem que fazer. Como é que a gente lida com isso do ponto de vista do Buda? He's like a mentor. Ele é seu mentor. He's like a doctor. É como médico. When you go to your doctor and she says, don't smoke, you know, you don't say, how dare you tell me what to do? You know, and in other words, as if she's saying, if you smoke, I'll give you cancer. We would laugh at that idea. Então, se você for no seu médico ou na sua médica, ela falar, não fume, você não vai falar, como você ousa me dizer uma coisa dessa? Por outro lado, se ela disser, se você fumar, eu vou te dar câncer, você ia rir na cara dela. She's telling you from her experience that, you know, if you do this action, it could bring that results to you. O que ela está dizendo é que, segundo a experiência dela, se você agir assim, o que vai acontecer com você provavelmente vai ser isso. So if you have confidence in that doctor, you will take her advice. Então, se você confia nesse médico ou médica, você vai aceitar o conselho deles. So how do you get confidence in a doctor? E como é que você adquire confiança num médico? By checking their advice, by checking their reputation, by checking their other patients. You don't just believe anything anyone tells you. You check up. You have to have confidence. That's the same here with the Buddha. Exactly the same. Do mesmo modo com o Buda, você, em relação ao médico, você vai ver a reputação dele, você vai olhar os outros pacientes, você vai investigar e você vai perguntar. E aí você adquire confiança nesse médico. Do mesmo modo com o Buda. So Buddha's observation is that our mind is not physical. Então, a observação é que a nossa mente ela não é física. Doesn't come from mommy or daddy or God. E tampouco ela não vem de um criador, nem de Deus, nem de papai e mamãe. Doesn't just pop out of E nothing. também não simplesmente surge do nada. There's a continuity of mental moments that goes back and back. Ela é uma continuidade de momentos mentais que vai toda a vida para trás. And will go on and on after death. E depois da morte segue em frente. And that at the time of death, e no momento da morte. Sorry, before that, the next point about this is the law that runs mind, the law within which that mind exists, and this applies to all beings in the universe, is called the law of effect, the law of karma. Então, a lei dentro da qual essa continuidade existe, essa lei que ela se aplica a todos os seres sencientes, sem exceção, se chama a lei da causa e do efeito, a lei do karma. Such that every tiny thing we think and do and say, none of it goes astray. De modo que cada minúscula coisa que a gente fala, faz ou pensa, nada disso é desperdiçado. Tiny thing we think and do and say leaves seeds in the mind, leaves imprints in the mind, programs our mind. Cada coisa minúscula, cada mínima coisa que a gente pensa, fala ou faz, deixa marcas na nossa mente, cria sementes na nossa mente. And these seeds just don't go away, they will ripen unless we do something about them. E essas sementes, elas não vão embora simplesmente, elas amadurecem, então a gente precisa fazer alguma coisa a esse respeito. So the next level of detail about this natural law of karma is that every seed that's labeled negative will necessarily ripen as my suffering. E numa análise mais detalhada desse tipo da lei do karma, a gente sabe que uma semente de negatividade, ela vai amadurecer como uma experiência de negatividade no nosso futuro. And every seed I plant that is labeled positive will necessarily ripen as my happiness in the future. E cada semente de positividade, ou cada semente que é chamada como positiva, vai florescer como uma causa de felicidade no meu futuro. So like we mentioned briefly today, there are 4 ways in which those seeds can ripen. E ontem a gente falou brevemente sobre as 4 maneiras como essas sementes podem amadurecer. And this is speaking just at the simple level. Num nível bem simples. Of being within samsara. Dentro do samsara. So a negative seed will, either way, the seeds can ripen Então, as in 4 sementes, ways. elas podem amadurecer de 4 modos. One as a type of rebirth. É como modo que a gente renasce. 2, in the tendencies in that mind, whether it's a dog or an ant or a human, but the mental tendencies in that mind. That's the second way our positive or negative
seeds can ripen as tendencies to keep doing and thinking that kind of thing. Então, a segunda maneira elas aparecem como as tendências na nossa mente a continuar fazendo e dizendo e pensando coisas como a gente já fez anteriormente. Elas são as nossas tendências. Those seeds can ripen as an experience, which is that happening to you. Terceiro modo, as sementes podem amadurecer como uma experiência do que está te acontecendo. And 4, those seeds can ripen in terms of ripen as in what they call environmental karma, the very way the physical world impacts upon us. E 4, elas podem amadurecer como karma ambiental, o jeito que tudo o mundo ao seu redor te impacta. So for the time, and so the other point about this is nothing that we ever think and do and stay goes astray. Everything gets stored in the mind. Nothing gets. Muito importante dizer, nada é perdido. Tudo que a gente fala, pensa ou faz não é espalhado, não é perdido e fica guardado na mente. Unless, of course, you do something about it. A não ser, é claro, que a gente faça alguma coisa a esse respeito. You know, you can stop the positive seeds from ripening by doing lots of negative actions. That will suffocate the positive ones, for sure. Por exemplo, com certeza a gente pode impedir nossas boas sementes de germinarem fazendo um monte de atos negativos. The negative ones, you can start to do some weeding. You can pull them out before they ripen, and that's called purification, and we'll discuss that. E a gente fazer a purificação, que significa equivalente a gente tirar as ervas daninhas do jardim, vamos dizer assim. Então a gente purifica aquelas sementes negativas. But if you just, like in a garden, if you just let the seeds do their own job, they'll do their own thing. They'll ripen as this and ripen as that. You don't have to be a gardener to make seeds grow. They'll just do their trip. Então, você não precisa ser um jardineiro para fazer as sementes crescerem. Se você largar um monte de semente no seu jardim, elas vão crescer assim ou assado, né? Se você deixar a esmo, não fizer nenhuma ação no seu jardim, ele vai apresentar o que tiver sido semeado ali, a sua revelia. So the 4 results of, let's say, a positive action called conscious, intentional, non-killing. We mentioned this yesterday, and I'll say it again. Então, ontem foi mencionado também, a venerável Robina quer repetir, as 4 consequências de numa vida anterior a gente não ter matado. 1, it would, if it's the main seed that is triggered at the time of your death, it will ripen, like such as in our case, is getting a human mother. For a human is one result, is a good result of, is one of the main results of non-killing. The main result. We got one of them. We won the lottery, virtually. A gente virtualmente ganhou a loteria, porque receber uma vida humana preciosa é o efeito primeiro de a gente não ter matado numa vida passada. Assim a gente vai parar dentro do útero da nossa mãe e ganha uma vida humana preciosa. Second, it'll ripen as a tendency to not kill. I mean, but look at this planet. Almost every human kills something. So it's kind of depressing, isn't it? It's rare to meet a little being who want to kill even a fly. Think about the world. Just look at humans. Forget animals. Animals spend their lives killing. Então, a venerável Robina está dizendo para a gente que a segunda consequência da gente não ter matado numa vida anterior é a gente não ter a tendência a matar. Porém, se a gente olhar para o nosso planeta hoje, não só os seres humanos, como também todos os animais, é muito raro a gente encontrar algum ser que não tenha matado outros seres, não é? É meio depressivo isso, deprimente. Third, in the non-killing as an experience, as they call it, an experience similar to the cause, which is your past non-killing. So that result will be you won't get killed. Guess what? You won't get killed and you'll live a long life. Então, o terceiro modo, como o fato de não matar numa vida anterior pode amadurecer nessa vida, é você não ser morto, você não sofrer violência, né? Porque resultado semelhante à causa, é o nome desse resultado. And the 4th one is environmental E o quarto é o resultado ambiental. The physical world will nourish you and not harm you. O mundo físico ele vai te nutrir ao invés de te atacar. The water, the air, the food will be delicious and will nourish your body. A água, a comida, o ar vão ser deliciosos, vão nutrir o seu corpo. And you won't get sick. E você não vai ficar doente.
So, okay, it's obvious, and the opposite, the results of killing are opposite, obviously. E, obviamente, os resultados de matar numa vida passada são o oposto disso. The main result of killing, if it's the seed that is triggered at the time of your death, this will cause you to have a suffering rebirth, like an animal or a spirit or a helmet. Então, se a semente do karma negativo de ter matado, tirado a vida numa vida pregressa, ela for acionada no momento da sua morte, isso vai causar um renascimento como um ser dos infernos, ou como um animal, ou um ser dos reinos inferiores. But the other three results, we can also get those as humans. This is the point. You've got the human birth, won the lottery, you've got the human birth, but you've got a tendency to kill. You get killed, or you die young, or the food is disgusting and you get sick all the time and the environment harms you. Look at the human planet. This is the suffering of the human planet. Look at it. Então, basta olhar para o planeta humano, né? Basta olhar para o nosso mundo para a gente ver que, mesmo que a gente ganhe a loteria e receba uma vida humana preciosa, a gente tem tendências a matar, a agredir, a gente pode viver num ambiente que é hostil a nós, a gente fica doente o tempo inteiro, a comida é repelente, a gente sofre violência física, ou é morto, ou morre jovem. So look at COVID-19 right now. E agora, por exemplo, tem a Covid-19. The whole human race is experiencing it. Que toda a raça humana está So some people are experiencing it as an experience similar to the cause, and they're the ones who get COVID-19 and then die. Algumas pessoas, por exemplo, elas estão experienciando a Covid-19 como uma experiência similar à causa, ou seja, elas contraem Covid-19 But also for many of us, we're experiencing it as an environmental result. Mas para um número enorme de nós, nós estamos experienciando isso como um problema ambiental, como um resultado ambiental. You're a person who works in a hospital right now. Por exemplo, vamos imaginar uma pessoa que trabalha no hospital agora. You're not getting sick, you're not dying, you're not getting COVID-19. Você não ficou doente, você não morreu e não pegou o Covid-19. But you're surrounded by sick people. Mas está cercado por pessoas That's doentes. environmental result for you. The physical world is included, doesn't it? Isso é um resultado ambiental para você, porque o mundo físico inclui os seres humanos. Or let's say you're a human being who's got environmental karma of past killing. It might manifest as what we call, you got allergies, or you have what do you call when you can't eat something? What do we say? What's the word? Intolerance. No, what's the word in English? I can't think of the word. When you can't eat, if you die if you eat a peanut, what do we call that? Isn't it intolerance? Yes. Allergy. No, there's not that. There's a particular word in English. I'm sorry. Food poisoning, I don't know. No, but there's a word. No, there's a particular word. You have all these, you can't eat peanuts, and you can't eat fat, and you can't eat this, and you can't eat that, and you eat it, people die. I can't think of the word. There's a word. Really in Portuguese, it might be intolerance. In Portuguese. I know in English, whatever, so say it in Portuguese. Então, outro resultado de você ter praticado a morte numa vida anterior, pode ser que você nasça num corpo que tem muitas alergias, ou que você não possa comer determinado alimento ou outro alimento, aquele tipo de coisa, quando a pessoa, por exemplo, ingere amendoim e tem um espasmo da glote e morre, esse tipo de problema. That's environmental karma of past kills. Isso as person individually. You might, your brother can eat peanuts until he's full. You eat one peanut and you die. That's your particular environmental karma of past killing. Então, por exemplo, seu irmão pode poder comer amendoim e não acontecer nada com ele. E, no entanto, você comer amendoim tem um choque anafilático. Sei lá se é assim que a gente fala. Uma intolerância num nível que você morra, por exemplo. Isso é o seu karma ambiental. I always think of one example. There's a very famous American, very rich guy called, God, I forget names. It's true. When you get older, you forget words. My mother used to say, she'd forget things. And she'd say, when you get older, you'll forget things. I said, no, I won't. Well, I am, I swear. I forget words all the time. A Robina vai contar uma história de um americano que ela agora esqueceu o nome dele. E aí ela está dizendo, quando ela fala que é uma droga isso, porque quando você fica velho, você esquece tudo. E ela disse que a avó dela costumava dizer para ela, quando você ficar velho, que a avó esquecia, você vai esquecer as coisas. Ela falava, não vou não, mas ela está esquecendo. And it's names of people, isn't it? We forget names. This is shocking, isn't it? É chocante, a gente começa a esquecer os nomes das pessoas. Anyway, this guy now, this mega rich businessman, Buffett.
Warren Buffett. Is it him? The guy I want to tell a story Então, about him. ela lembrou a história sobre Warren Buffett, um homem milionário. He's famous for being mega rich. Ele é famoso por ser mega rico. But the point is here, I remember reading his biography, and his daughter said, I've never seen water pass his lips. What does that mean? Never touch, she never sees him even drink water. Então ela estava lendo a biografia dele e ela disse que a filha dele falou, eu nunca vi ele tocar água, tocar os lábios dele em água. It's really basic diet. Essa é a dieta básica. The little boy, dele. his main food every day for his 89 years is cheeseburgers, Coca-Cola and vanilla ice cream. Bom, então a dieta básica dele por 89 anos, desde garotinho, é cheeseburger, Coca-Cola e sorvete de creme. But the point is, he's 89, he hasn't died yet, and he's very healthy. E o ponto curioso é que ele tem 89 anos, ele ainda não morreu e ele é That muito means saudável. he's got very strong non-killing karma called experience to the cause, the fact that he's now 89, and he's got very strong non-killing environmental karma, so that whatever he eats nourishes him. Então, ele tem, no caso, Warren Buffett, dois resultados kármicos de não matar. O primeiro, ele tem um resultado kármico positivo muito forte em ambiental, porque tudo que ele come o nutre. E ele tem um resultado kármico positivo de experiência similar à causa, porque what similar to cause, why? You're saying it different from the way I said it. Never mind. Yes, I the other order. No, I know, so never mind. I'll say it again. So he's 89. Primeiro ele tem 89 anos. Which means he has got the karma called experience similar to the cause of non-killing. Yes. Porque ele tem 89 anos significa que ele tem a experiência similar à causa de não ter matado, porque ele é longevo. And he eats rubbish food all his life, never healthy food, doesn't drink water, doesn't eat fruit, doesn't eat vegetables. Ele não come legumes nem frutas, não bebe água, só come porcaria até hoje. But he's healthy. Mas é saudável. That means he's got really good non-killing environmental karma. Então isso significa que ele tem muito bom karma ambiental de não ter matado. Whatever he eats nourishes him. Porque qualquer coisa que ele coma, o alimenta, o nutre. In our culture, he should be dead by now, shouldn't he? According to medical science, he should be dead, eating all this bad food, but he's not. So, we just laugh and think, oh, well, just accident. No, it's due to karma, Buddha says. Então, na nossa cultura, um comportamento garantiria que a pessoa já estivesse morta. Quando a gente ouve uma história dessa, a gente ri, fala bom, sorte, sei lá o quê. Não, não, é karma, resultado kármico. So if we look at our lives, we can divide our lives into these 4 levels of karma. Então, se a gente olhar para a nossa vida, a gente consegue dividir a nossa vida nesses 4 tipos de karma. We all share one thing. We've got the result of non-killing in terms of getting a human body. O fato da gente ter obtido um corpo humano, um nascimento humano precioso, a gente compartilha esse karma positivo de não ter matado. But 2, all of us have got a bunch of tendencies, of habits, mental tendencies. Número 2, todos nós temos uma quantidade de tendências mentais, de hábitos. And we can see we have a mixture. E a gente pode observar que a gente tem uma mistura disso. Maybe some people have a tendency to lie. Talvez alguns de nós tenhamos a tendência a mentir. To be loving. Ou ser amorosos. Generosos. To kill. Ou matar. To play music. Saber tocar música. Play football. Jogar futebol. All of our mental tendencies, our personality traits. Todas as nossas tendências mentais, todos os nossos traços de personalidade. Us up as a person. O que nos constitui como pessoa. These are not just accidental. Isso não é acidental. They're not the direct result of things that happen to Isso you. Não é resultado direto do que te aconteceu. By your parents. Não foi causado pelos seus they pais. Don't come from your parents. Quer dizer, não vem dos seus pais. The parents can share them. Os pais podem até compartilhar essas características. Your father is good at lying is because he's practiced lying in the past and comes into this life and continues to lie.
Se seu pai é bom em mentir, significa que ele praticou mentir em vidas anteriores e veio com essa característica para essa vida. And you've got a tendency to lie because you've lied in the past and you bring that with you into this life. E você pode ter uma tendência a mentir porque você mentiu numa vida passada e trouxe essa tendência para essa vida. Etc. All the different qualities we've got. They're our qualities. They're our own Então, habits. são as nossas qualidades, os nossos próprios hábitos. And then the third one, experiences similar to the E a cause. terceira, que é a experiência similar à causa. Speaking simply, this is basically whether people, in your life, you've got people and animals that are harmful to you, and you have people and animals that are kind to you. I mean, speaking simply, this is his life. Falando de uma forma muito simplificada, é algo que a gente pode experimentar, todo mundo pode experimentar isso na vida. A gente tem pessoas e animais que são gentis conosco, ou a gente tem pessoas e animais que são agressivos conosco. Why we suffer so E é por isso que a terribly. gente sofre tanto. You might have no tendency to lie, the second kind of karma. Você pode, por exemplo, não ter o segundo tipo de karma, é a tendência a Nobody mentir. believes your words, which is the third karma. Mas pode ser que ninguém acredite nas suas palavras, que é o terceiro tipo We de assume karma. that if we're a good, why would bad things happen to us? Because we see a relationship between these two levels of karma, but there's no relationship. A gente sempre presume que se a gente for uma pessoa boa, as coisas ruins não vão acontecer conosco, porque a gente associa esses dois tipos de karma, mas não existe essa So I conexão. use Mr. Trump as an example. Por exemplo, usando o Sr. Trump, Some people say he lies. algumas pessoas dizem que ele mente. In fact, the Washington Post has been keeping track since he became president of the number of lies. It's like thousands by O now. jornal Washington Post, ele vem fazendo um levantamento de todas as mentiras do Trump desde que ele foi eleito e já tem centenas de milhares. So that's because he's lied in the past, so he's got a tendency to lie now. Isso é porque ele mentiu no passado, tem tendência a mentir agora. But then he's got the next level of karma called experiences similar to the cause. Mas aí ele também tem o próximo nível de karma, que é a experiência similar So à there are causa. some people who don't believe him. Tem pessoas que não acreditam nele. And even if he is telling the truth, E they mesmo won't quando believe him. ele eventualmente fala a verdade, elas não acreditam nele. That's because of his lying in the past. If people don't E believe isso é him. devido ao fato de que ele mentiu no passado, então as pessoas não Millions acreditam of nele. people who adore Mr. Trump and who believe every word Mas, he por outro says. lado, existem milhões de pessoas que adoram o Sr. Trump, que acreditam em cada palavra que ele diz. That for him is the fruit of telling the truth in the past. Isso, no caso do Trump, é o fruto kármico dele ter falado verdade no passado. So you can really be a bad person with bad tendencies that people think is wonderful, or you can be really a good person with good tendencies and people hate you. We can see this, and it's because these are two separate tracks of karma. Como essas são duas linhas separadas de karma, a gente pode observar claramente que você pode ser uma pessoa terrível e as pessoas acreditarem em você fazer coisas terríveis e as pessoas acreditarem em você, e você pode ser uma pessoa muito boa e as pessoas, por exemplo, não acreditarem em você. Porque não existe relação entre esses dois fatos. Okay, so now all of this is relevant to the time of death. Tudo isso é... Sorry. Tudo isso é muito relevante para o nosso momento da morte, por quê? Because at the time of death is when the karmic seed that will determine whether, let's say, you become a human or an animal is triggered. Porque é exatamente no momento da morte, a semente que vai determinar se você vai renascer num reino humano ou animal, por exemplo, ela é disparada. And the way the mind is at the time of death plays a powerful role in determining which karmic seed is triggered. E o estado mental com o qual você morre, o modo como a sua mente está na hora que você morre, ela tem um papel fundamental em relação a qual semente vai ser ativada. So as Lama Zopa says, this is if you want to help anybody in their life when they need you most is right then, at the time of death. Diz o Lama Zopa, se você quer ajudar alguém na sua vida, a hora que elas precisam mais de você é na hora da morte. Why? Por quê? Because you want to help them navigate this really fearful experience. Porque você quer ajudá-las a navegar, passar, atravessar esse momento muito
temerário, de muito medo, and help them be as peaceful and as virtuous as possible. e você também quer ajudá-las a estarem pacificadas, tranquilas e virtuosas o mais possível. And the logical reason is this. E existe uma razão lógica para isso. If the mind is freaking, if the grandma is freaking out, Por exemplo, se a sua vovozinha está morrendo e ela está, or tipo, the little animal, or your cat, the same. ou mesmo seu gatinho, eles estão surtando. You know, if your little pussycat is freaking out, and that means full of fear. Esse surto significa o ser está cheio de medo. Their mind is very distressed. A mente está muito perturbada. Then when the mind is full of fear, the mind is very powerfully related to powerful grasping and attachment. E quando a mente está inundada de medo, ela está muito, de uma forma muito poderosa, ligada ao apego, a esse agarre. That's what makes the mind so fearful. Isso é o que faz a mente ser tão temerosa. So if that's how your mind is when it comes for the karmic seed to be triggered, it can only trigger a negative seed. E se a sua mente estiver nesse estado, na hora em que a semente kármica vai ser acionada, só pode trazer um resultado negativo. We have millions of seeds in our bank vault. A gente tem naquele cofre de banco, como ela fala, milhares de sementes. So if the mind is grasping and full of fear, mas se a mente está apegada e cheia de medo, a negative seed will be triggered. O que vai ser disparado vai ser uma semente negativa. Only cause you to go to suffering realm like an animal birth or a spirit birth or a hell birth. E isso só vai poder te criar, você nascer no reino animal, nos fantasmas famintos ou nos infernos. Whereas even for your pussycat, who can't create any virtue themselves, they're not capable. Por exemplo, vamos pegar o caso do seu gatinho. Eles não têm como acionar nenhuma virtude, criar nenhuma virtude. But if they're in a safe place, mas se ele estiver num lugar tranquilo, they can hear mantras, say powerful prayers or mantras, ouvindo orações poderosas ou mantras, calm, e eles possam se sentir calmos. that can help trigger a virtuous karmic seed, which will cause them to get a human birth. Isso pode ajudar a acionar uma semente kármica virtuosa que vai ajudar a possibilidade dele voltar como um ser humano. Same with your grandmother. Mesma coisa que a sua vovó. Same with a baby. Mesma coisa que bebezinho. So this is why, as Rinpoche says, is when your beloved, your cat, your grandmother, whoever, this is when they need you most to help them navigate, to help them be peaceful, to help them have good imprints in their mind, so that a virtuous karmic seed can be triggered just before they stop breathing, and that'll determine their future life. That's the point. Esse é o ponto. Isso é o que o Rinpoche sempre fala. É que a gente precisa ajudar, embora seja a sua vovó, o gatinho, o seu ente querido, quem quer que seja, a ter, no momento da sua morte, que eles tenham calma, serenidade, que tenham boas imprints, tenham uma boa marca mental para que a semente positiva, que vai garantir um renascimento futuro auspicioso, possa ser disparada. So, I need to give you a 5-minute break. Okay. My instructions. So I'll be back in 5 minutes. And Yuri, gather some questions, and let's hope there's not 400. See if we can try and handle it. Okay. See you in 5 minutes, people. Thank you, darling. Thank you so much. Thank you. Thank you. Bom dia a todos. Não, tudo bem. Você colocou
Chudejin lama gedunte kungi je polama yin lama nam lakyab suchi lama sange lama chudejin lama gedunte kungi je polama yin lama nam lakyab suchi lama sange lama chudejin lama gedunte kungi je polama yin lama nam lakyab suchi. Okay, I'm here. So Yuri, any questions? Many questions. Okay. I can't hear you. Okay. Can you hear me now? I can now, yes. So we have many questions, but No. I'll say it in Portuguese. Yeah. Are you summarizing some, Yuri? Yes, 4 in 1. Okay. First one. Okay, we try. Okay.
relativa à morte repentina, assim, instantânea. Qual seria o karma que leva a pessoa a morrer instantaneamente? E se teria algo que pudesse ser feito depois para ajudar a pessoa, depois que ela já faleceu, ajudar essa consciência a ter um renascimento. Okay, so relating to sudden death, what would be the karma that would lead someone to a sudden death in this life, and what can we do to help this mind to have a more auspicious rebirth in the next life? That's coming. Because what we're going to talk about, once we talk about the death process, we're going to describe the different scenarios in which people can die. Então, hoje, mais tarde, quando a gente começar a falar dos processos em si, a gente vai descrever os diferentes cenários nos quais as pessoas podem vir a morrer. One is that you die in hospital. É que você morre no hospital, por exemplo. Slowly, or die at home. Ou em casa. Or die suddenly, like in an accident, or at home. Ou morre de um acidente de uma forma abrupta. Or the scenario in which you give your organs. No cenário onde você doa os seus órgãos também. Tudo isso vai ser discutido. Yuri. Então, em relação às sementes kármicas. Yuri, are you trying to get them all together? I'm trying my best to get together. And every one of you, I want to hear your questions. I do want to hear, because there's so many of you. It's wonderful. It's just hard to do. So I'm hoping all the questions will get answered. Venerável Robina está dizendo para todos nós que ela quer muito ouvir todas as nossas perguntas, porém, como somos muitos, o que é uma coisa maravilhosa, ela está pedindo para o Yuri resumir e juntar as perguntas para que ela tenha a possibilidade de responder a cada um da maneira melhor possível. Então, vai sementes kármicas. You do the English first, please. Yes, relating to karmic seeds. Oh, okay. Então, nós temos que experimentar os resultados de todas as sementes kármicas ou nós podemos remover algumas? Só um minutinho, ela quer que eu traduza em parte. Do we have to experience the results of all our karmic seeds? Or nós podemos remover alguns? Could we remove some? Yeah, that's the point. If there's more, is that your Yes, there's more. Sorry, I forgot. The second part is então o resultado, as únicas sementes kármicas que amadurecem são dessa vida, da última vida, ou pode ser de incontáveis vidas. Okay, and do the karmic seeds that ripen in this life are only related to the past lives or innumerable? I understand. Is that the first general question, is it? Okay, yes. Okay, so this the analogy of seeds and fruits is a good one. Então essa analogia de sementes e frutas é muito boa. It's a natural law. É uma lei natural. You grow the seed, you'll get the fruit. Você planta a semente, você vai ter a fruta. But we know you can pull the seed out if you're intelligent. If you don't want that fruit and you know in advance, you can pull it out. That's called purification. And that's, as I said before, we can talk about that. Because if it weren't possible, you might as well give up now. Don't even bother trying. Então, ela está dizendo o seguinte, que obviamente se a gente for inteligente, a gente plantar uma semente que a gente sabe que a gente não quer que dê um determinado fruto, a gente pode ir lá e arrancar essa semente. Porque se a gente não pudesse ter essa possibilidade de fazer isso, era melhor desistir agora, porque qual é o sentido do negócio todo? So as far as the second part of the question, it's a bit, again, use the analogy of seeds and fruits. We know very well that if a fruit ripens at this moment, you didn't plant the seed like a minute ago. We know that. It was planted in the past. Então, em relação à segunda parte da pergunta, a gente sabe muito bem, continuando com a analogia da semente ou da fruta, que se a gente está tendo uma fruta agora como resultado, a gente não plantou essa semente há um minuto atrás. A gente sabe que a gente plantou essa semente lá no passado. But we know whatever seeds are in your ground, once let's say you planted them 2 months ago, it's to treat the garden now by how well you do your gardening, how much fertilizer you put on or don't take care. That determines if the seeds ripen or not, doesn't it? Mas a gente sabe também... How well they ripen, or how well they ripen. A gente sabe também que quão essa semente vai frutificar numa fruta boa, né?
ou numa fruta, enfim, plena, vai depender vamos supor, há um tempo atrás, todo esse tempo que você levou botando adubo no seu jardim, cuidando dessa semente para que ela floresça e frutifique. Yes, a kind of short, yes. Okay, fine. So basically, at the time of death, basicamente, no momento da morte, the karmic seed that will determine our human birth, in our case, it triggered before we died. Essa semente kármica que vai determinar o nosso renascimento, que foi acionada numa vida anterior. The second kind of karmic seeds, the ones that produce your personality, they were triggered then as well. They're all there to determine the personality as you pop out of your mother's womb and your tendencies in this life. They're from the past. Então, a semente que vem da sua vida, que vai determinar a sua personalidade também, os hábitos e tudo mais, antes de você mesmo entrar no útero da sua mãe, ela vem do seu passado, de uma vida passada. Did you say past lives or past life? Oh, countless past lives. We've got countless, millions. yes. De inúmeras vidas passadas. Yeah. And then the third one is all your experiences, the mother you get, the neighbors you have, the person who's going to rape you, all the experiences similar to the cause. They could have created 1,000 lifetimes ago. Those particular seeds are triggered at the time you die. Então, do mesmo modo, a semente kármica que vai gerar a experiência similar à causa, ou seja, a mãe que você vai receber, os vizinhos que você vai ter, a pessoa que vai te violentar, todas essa semente, ela pode ter sido provocada por eventos de milhares, de centenas de vidas atrás. Mas elas florescem agora, frutificam agora. And the same with environmental. E a mesma coisa com o seu karma ambiental. So you can do gardening. Mas você pode fazer jardinagem. Maybe you come into this life with a tendency to tell the truth. Talvez, por exemplo, você tenha vindo para essa vida com uma tendência a falar a verdade. But you don't get believed. Mas as pessoas não acreditam em você. But if you understand about karma, mas se você entende o karma, you know why that's happening, e você entende por que isso está acontecendo, you can help change it by purifying your mind. Você pode mudar isso purificando a sua própria mente. I mean, it's more subtle than does it ripen now or does it ripen before? How you behave now triggers certain seeds. Então, é um processo mais sutil do que encourage certain seeds to ripen more quickly. Então, é um processo mais sutil do que brota agora, frutifica amanhã. Como você lida com isso pode amadurecer ou atenuar, vamos dizer assim, essas sementes. Yeah. So in other words, what's in your garden now, this minute, day, person lying to you, someone stealing from you, someone giving you $1 million, those were triggered. Those seeds were planted not yesterday. They were planted in past lives. Então, se a gente olhar para a nossa vida agora, uma pessoa está mentindo para a gente, uma pessoa está roubando da gente, uma pessoa está nos dando $1 milhão. As sementes desses acontecimentos, elas não foram plantadas ontem, nem anteontem. Foram muitas vidas atrás. Yeah. But sometimes we will think, oh, I lied today, and then tomorrow someone lies to me, or we think, oh, E às vezes a gente pode pensar, não, eu contei uma mentira ontem, então amanhã alguém vai mentir para mim, isso é karma. It is karma. É karma. But today's lie isn't the main cause of tomorrow's not being believed. Mas é karma, mas essa mentira de hoje, ela não é a causa principal de não acreditar em você no futuro. To not be believed tomorrow was planted could be 1,000 lives ago. O fato de você não ser acreditado amanhã, não acreditar em você amanhã, pode ser uma semente que foi gerada muitas vidas passadas. But it was nourished by lying today. That was like today's lie is like a fertilizer on it. E essa semente, ela foi nutrida pela sua mentira de hoje, ou seja, a mentira de hoje é como um fertilizante para o resultado de amanhã. When it comes to, purification practice, this can help negative things come more quickly, which is a good sign. E também no processo da purificação, ele pode ajudar a coisas negativas aparecerem mais rápido. Isso é um bom sinal.
I remember a friend of mine who's a serious meditator, tantric meditator, does 3-year retreats, 4-year retreats. Então, ela tem um amigo ou amiga que é um grande meditador, sério meditador, e que fez retiros de 3, 4 anos de meditação tântrica. And it's out of his mind with extra levels of rage and craziness and arrogance. E tinha momentos que ele estava quase enlouquecendo, com níveis cada vez mais intensos de raiva, de arrogância, que ele estava experimentando. And he went to Lama Zopa very distressed. E ele ficou muito perturbado e foi falar com o Lama Zopa. And Rinpoche laughed and laughed and laughed. E o Rinpoche começou a rir. Laughed and laughed. Rir, gargalhar, dar risada. And he said, fantastic, the dirt has to come out. The dirt has to come out. E o Rinpoche falou, fantástico, a sujeira tem que sair, tem que sair. This is logical. É lógico. You know, those tendencies were in his mind. Todas essas tendências já estavam na mente dele. Or even people can have sickness in a similar way, can get really sick. And it's the same as the dirt coming out, because by practicing lots of virtue, you encourage the rubbish to come more quickly. Isso pode acontecer também em relação a uma doença, por exemplo. A pessoa pode ficar doente porque ela está fazendo muita prática de purificação, porque quando você faz a prática de purificação, você encoraja toda a impureza, toda a sujeira a sair mais rápido. I mean, when you wash your filthy shirt and you look at the disgusting, dirty water, you're not depressed, you're happy. The dirt is coming out. Por exemplo, quando a gente pega a nossa blusa suada, fedorenta, imunda, e a gente lava ela, quando a gente vê toda aquela sujeira saindo, a gente não fica deprimido, a gente fica agradecido. Que bom, a sujeira está saindo. What else, Yuri? Temos mais perguntas a animais. We have lots of questions relating to animals. Good, okay, go on. What's the general question? Uma pessoa questionou questionou essa coisa dos animais não conseguirem praticar a compaixão, não terem ações compassivas. Somebody has some difficulty with the idea that animals are not compassive, that animals they don't have compassion. Oh, I understand. Good point. Okay. What other types of things about the animals? Que mais sobre animais? Então, e outra pessoa diz que os animais têm que matar para poder sobreviver. Other people are saying that animals are forced to kill so they can survive. Good. Next point. E no final, como ajudar os animais com mantras antes e depois da morte. And the third part is how to help animals with mantras during and after death. Exactly the same as we've been talking for humans, but we'll keep talking. It's exactly the same. The most power. I mean, this is okay. The third question first. Então a terceira parte primeiro. If we can take the view that these mantras and prayers are very powerful because they lead to enlightened beings, and maybe we've got to think about that if we're not used to that idea. Então, se a gente consegue entender que esses mantras são poderosos porque eles estão ligados a seres iluminados e a gente precisa pensar um pouquinho sobre isso, se a gente não está acostumado com essa ideia. Powerful way to help animals. Esse é o modo mais potente de se ajudar os animais. As I said before, put them in a safe place where they're secure. Como ela disse antes, coloquem o animalzinho num lugar tranquilo, onde ele esteja seguro. When they don't have fear. Onde ele não sinta medo. And then they can hear mantras just day and night. It goes into their mind very subtle and makes a connection with the Buddhas. Eles podem ficar ouvindo mantras dia e noite e isso vai diretamente à mente deles e faz com que eles se conectem com os Budas. And then when they die, it can help them get a virtuous, a karmic seed to get born a human and then connect with the Buddhas in their next life. E isso permite que a semente de virtude seja ativada no momento da morte e eles ganhem uma vida humana e tenham conexão com o Buda. So the first point now. Agora a primeira parte da pergunta. Many animals show incredible compassion and kindness. It's true, absolutely, there's no doubt. É verdade, sem dúvida nenhuma, que muitos animais demonstram uma incrível compaixão. Look at, mother animals and their children. É só a gente observar os animais que são mães e seus filhotes. Look at dogs that are trained to help people. Look at even dogs that show incredible empathy, There's no doubt.
Existem cachorros que são treinados para ajudar as pessoas, existem cachorros que demonstram extrema empatia. Yeah. But generally speaking, the point is, and this is not meant to be hierarchical, it's not meant to be arrogant about humans. Again, this is just Buddha's observation, and all we can do is try and think about it. And see what Então, ela está frisando aqui que isso não é uma questão de hierarquia, de seres humanos melhores que animais, ou de alguma coisa que a gente tem que aceitar sem observar. A gente pensa sobre isso. É uma observação do Buda. In the Buddhist model of the mind, we've got the deluded states of mind and we have the positive or virtuous ones. It's just in the Buddhist model. No modelo mental do Buda, a gente tem os estados e os estados saudáveis, os estados positivos da mente. So there are thousands of negative states of mind, Buddha says. Existem milhares de estados negativos da mente. But they all subsume to these three. Mas eles se resumem a três. Ignorance, the root delusion. A ignorância, que é a delusão raiz. Then that gives, and that's really just speaking simply, it's this primordially deep, fear-based, instinctive grasping at a solid, concrete, separate me. Que, falando de uma forma simplificada, é essa... What did you say then? What did you just say about purification? A simplified... Okay, fine, go on. Is it okay? I forget now. Say it again. Sometimes you say in a simplified way, in a very simple way. Oh yeah, okay, that's true. It's true. Yes. But now I got all lost about all these concepts. I know exactly. Okay. Solidified. The root delusion. The root delusion. A delusão raiz. Primordially deep. Ela é primordialmente profunda. Known colloquially as ego grasping. Ela é comumente conhecida como apego ao ego. And it's this powerful, fear-based, instinctive belief in a separate, miserable me. E ela é uma crença enraizada, muito poderosa, na separatividade, na separação do eu. It's totally instinctive. Ela é totalmente instintiva. If you're in samsara, you've got it. Se está no samsara, a gente tem isso. And animals have it 1 billion times more strong than humans. E os animais, eles experimentam isso 1 bilhão de vezes mais fortemente do que os humanos. Its main energy is unbelievable fear. Porque a energia principal dos animais é um medo supremo. Then the next delusion that is given rise to as a result of this ego grasping is called attachment. E a próxima delusão que se manifesta desse apego ao ego é o apego. This again primordially deep. E também é primordialmente profundo. Profound sense of dissatisfaction. É uma sensação de insatisfação. Constant sense that haven't got enough. Uma sensação de não ter o suficiente. Which gives rise to this huge emotional kind of hunger. I must get something. E que dá origem a esse tipo de fome, é uma fome muito forte, eu tenho que conseguir uma coisa. And then we manipulate to get it. E aí a gente passa a manipular os outros para conseguir isso. And we grasp at it as mine. E a gente se agarra e fala, isso é meu. This is attachment. Isso é o apego. And then look at the methods we use to get what we want. Então, vamos olhar para os métodos que a gente usa para conseguir aquilo que a gente quer. We harm others. A gente fere we os lie, outros. we steal, we kill. A gente mente, mata. A gente... And with respect to the animal realm, look what the animals do when they're living in this raw, there's this raw energy of ignorance and ego grasping and fear and attachment. They kill, they slaughter, they harm brutally because of their fear, because of their suffering. And humans are bad enough, but poor animals have no choice. Então, olha o que os animais fazem, porque eles vivem nesse estado muito cru, né? De ignorância, de medo, de apego ao ego, disso tudo que ela acabou de mencionar. Então, eles matam, eles caçam, eles atacam, eles prejudicam, porque já é ruim demais com os seres humanos, mas os pobres dos animais, eles vivem isso num nível muito mais intenso. This is answering the second point. Isso é o segundo ponto da pergunta. Exactly, they have no choice.
Eles não têm escolha, exatamente. Eles não So têm there's escolha. the mummy lion. Vê, por exemplo, uma mãe leoa. She will be loving to her baby. Ela vai ser muito amorosa com seus filhotes. That's the karmic connection. Essa é a conexão kármica. Strong karmic connection between the mummy lion and the mummy baby. Porque existe uma forte conexão kármica entre a mamãe leoa e o bebê leão. And sometimes you see these pictures, don't you, of a mummy lion looking after a baby mouse or something that normally she'd eat for breakfast, you know? Looking out? What? Looking after. After. Yes, ok. Então, muitas vezes você vê uma fotografia, uma imagem de uma mamãe leoa tomando conta do seu filhotinho, né? Prestando muita atenção nele. That's not because she's so rational, the mummy lion. It's because they've got karmic connection to each other. They've got a strong history together, this little mouse and the mummy lion. Então, isso não é porque ela tem uma inteligência, isso é porque eles têm uma conexão kármica muito... Essa mamãe leoa e esse filhotinho. So in other words, all minds have got all these states of all minds in samsara have these tendencies in our mind, but some rebirths we just can't access most of the virtuous ones, and that's the suffering of the animals. Yes, some do occasionally, for sure. Então, embora alguns animais às vezes sim consigam acessar algumas virtudes ou algumas qualidades positivas, que todas as mentes têm esse conjunto de qualidades, no caso dos animais, majoritariamente, é muito difícil eles conseguirem acessar essas coisas. Now look at the mummy lion. Por exemplo, vamos olhar para essa mãe leoa. She sees the buffalo. Ela vê um búfalo. She's hungry and she needs food for her babies. Ela está com fome e ela quer alimentar os seus filhotes. So the only method she's got to get food, we know this, the only method. Então, mas o único método que ela tem de conseguir comida, e a gente sabe, is to use her power. É usar o poder que ela tem, a força que ela tem. She gets the buffalo. De ir lá e caçar aquele down on the ground. Derrubar ele no chão. Gets it by the throat. Morder ele na jugular. Until it's dead. Até ele morrer. Or even before it's dead. And then she calls her babies over and they sit down and eat breakfast, eating hot entrails while the poor buffalo is still dying in agony. Ou às vezes, mesmo antes que o búfalo morra, então ela chama os filhotinhos deles, eles têm um lindo café da manhã, comendo as entranhas do búfalo enquanto ele está morrendo. You can tell her 1,000 times a day that buffaloes are suffering and they don't like this. She can't change her mind. Você poderia falar para ela 1 milhão de vezes por dia que aquele búfalo está sofrendo e que ela não devia fazer isso, mas ela não é capaz de mudar a mente dela. And this is because primordial ego grasping. E isso é devido a esse apego ao eu primordial. And the huge attachment to get what she wants. E apego imenso a conseguir o que ela quer. And because of this, she's completely blind and cannot see the suffering of the buffalo. E devido a isso, ela fica completamente cega e não consegue enxergar o sofrimento do búfalo. This is the power of past karma of killing. Isso é o karma, isso é resultado do karma anterior de matar. And her present delusions of ego grasping and attachment. As delusões atuais, presentes do apego ao ego. But look at humans. Look at a fisherman. Vamos olhar para os humanos agora. Vamos pensar, por Fishermen exemplo... they're nice people. Fishermen don't rip the guts out of the fish. Por exemplo, os pescadores, eles But são... for example, fishermen are nice people. Ok, não por exemplo. I didn't say that. Go on. You didn't say, for example. Fishing are nice people. Fishermen are nice people. Os pescadores são os legais. They don't rip the guts out of the fish. Eles não arrancam as entranhas dos peixes. They have no thought to harm the fish. Eles não têm nenhuma intenção de machucar os peixes. But that fisherman has also got ego grasping. Mas ele também tem apego ao ego. That fisherman also has got attachment. Ele também tem apego. And then due to past karma of killing, e devido ao seu karma passado de matar, he goes fishing every day. Ele vai pescar todo dia. And all he sees is beauty. E ele só vê beleza. Lovely weather. O tempo maravilhoso. Peaceful. Como é pacífico. Fish don't scream like the buffalo. Os peixes não gritam como os búfalos. The best the fish can do is wiggle its little body. O melhor que um peixe pode fazer é ficar se sacudindo. But the fisherman doesn't see suffering.
Mas o pescador, ele não enxerga o sofrimento. There are those fish every day of his life in that boat, obviously wanting to get back in the water. The fisherman can't see it. Está cheio de peixes, obviamente, querendo voltar para a água todo dia no barco dele, mas ele não consegue enxergar isso assim. This is because of the habit of attachment. Isso é por causa do hábito do apego, And the habit of killing. o hábito de matar. We're all ignorant. Somos todos ignorantes. And because of ignorance, ego grasping, E por causa da ignorância, que é esse apego ao ego, we have attachment to get what I want. a gente tem esse apego a querer o que a gente deseja. And then because of our addiction or our habits from past lives, E devido à dependência dos nossos hábitos de vidas passadas, we use harmful methods to harm others to get what we want. a gente usa métodos prejudiciais para conseguir, e a gente prejudica outros seres para conseguir o que a gente quer. This is the tragedy of samsara. E essa é a grande tragédia do samsara. But the lion can't access her ability to change. Mas ela não consegue acessar a habilidade para fazer uma mudança. Hopefully the fisherman can. Esperançosa. Vamos esperar, né, que o pescador consiga. But even as humans, it's so hard to change, isn't it? Porque mesmo os humanos são difíceis de mudar. And that ability to see things from a different point of view, that's the wisdom aspect of the mind that humans, at least if we're lucky, have access to. Então, essa capacidade de ver as coisas de uma outra maneira é o aspecto de sabedoria da nossa mente que os seres humanos, em sorte, vão ser capazes de acessar. One time Lama Zopa said, just for a minute, we could have a direct experience of the mind of our little dog. Uma vez o Lama Zopa disse, se a gente pudesse por apenas um minuto ter a experiência da mente do nosso cachorrinho. He said the mental suffering would be so unbearable, we could not bear to waste another second of this precious human life. O nosso sofrimento seria tão insuportável que a gente não ia tolerar perder mais um segundo dessa vida humana preciosa. So the only way to understand this view is to understand Buddha's analysis of the mind and how it functions and how the delusions causes suffering. E a única maneira da gente entender essa visão é entender a visão budista das coisas e a nossa delusão e como isso provoca sofrimento. So any more questions, Yuri? How many are there? About 30, yes. Okay, so it's going to be difficult to do it. I'm so sorry. Maybe I have to have a special day for questions again, like last time. Então vai ser difícil, 30 perguntas, que é o que tem na fila, e ela disse que talvez, como da outra vez, ela possa fazer um dia especial só para responder perguntas. Yes, please. Yes, please. I've got to do something. Because then there'll just be more questions, so it'll go on forever, but never mind, we'll do our best. So we've got to talk about the death process now. Just to say, are there any, so, okay, hopefully, are there some of them about the death process, or they're completely different, or they're about karma? Like half is about the death process. What? Half. Okay, good. Well, I'll answer those by talking about the death process, and then we'll see at the end what's going on, okay? All right, now, okay, let's talk about, first of all, there's a different scenarios. Like I said, you've got the people who are dying, or your animals, or your baby, or your grandmother, who are dying slowly. You've got the weeks and the months before, haven't you? The months and the weeks. Então vamos falar de um cenário, como ela mencionou, um dos cenários é a sua avó, o bebezinho, o seu bichinho de estimação, está morrendo de uma doença, está morrendo devagar, num processo de morte. Yeah, like we talked yesterday about to make the situation, this is including for your little animal, to make it as conducive as possible. Então, o que a gente precisa fazer é tornar essa situação mais conducente possível para o ser que está vindo a To morrer. make it kind of pleasing for that person. Transformar o ambiente em algo prazeroso para esse ser. I mean, like I said yesterday, sick rooms, people where people sick, they usually are so distressing and busy and noisy and messy, you know, make it very peaceful. If there's lovely views, as for your grandmother, lovely views of the sky to help the person be peaceful, to help the mind have space. This is incredibly important. Então, é muito importante, como ela disse ontem, que, se for possível, a gente ofereça uma vista, que for o caso da sua avózinha, ela passa, por exemplo, para ter uma amplitude mental, porque geralmente os lugares onde as pessoas estão doentes, eles são extremamente barulhentos, desagradáveis, agitados, e isso não é bom. To make the place quiet. É importantíssimo tornar o lugar silencioso. I mean, it seems, you know, as you're getting closer to death, the mind, literally, the grosser mind is beginning to cease functioning, and you're getting closer to your more subtle mind, and you become incredibly sensitive to the tiniest disturbances.
E por que é importante a gente criar um ambiente tranquilo? Porque conforme entrando no processo da morte, a nossa mente mais grosseira, ela vai se desfazendo e a gente vai ficando cada vez mais sensível, a nossa mente vai ficando mais e mais sutil. Então, qualquer pequena alteração, som, qualquer agitação, a gente fica muito sensível. If the person is a Buddhist, for example, you have images around that when they're, even if they're half spaced out, when they're seeing, it leaves an imprint in their mind of the images that make them happy, of their teachers, of the Buddha, whatever. Just make it everything in that room should be for the sake of the person who's died, be of benefit to their mind. Tudo nesse quarto, nesse ambiente onde a pessoa está falecendo, deve ser para bem-estar e pelo bem da pessoa que está morrendo. Então, se a pessoa é budista, por exemplo, tem imagens, ter fotos dos professores, o que quer que seja que traga tranquilidade para a mente dessa pessoa, mesmo que ela às vezes esteja um pouco fora, quando ela voltar, que ela possa ver aquilo que traz tranquilidade para ela. If you're in charge of this whole process, you should really control who comes into the room, especially as it gets closer to the time of death. Quanto mais perto do momento da morte nós estivermos, essa pessoa esteja, se você for a pessoa responsável por controlar o ambiente do quarto, é muito importante que você observe quem vai estar em contato com essa pessoa também, que você controle isso de algum modo. So again, everything should be, the people in the room, whatever's in the room, whatever's there to be heard or seen, everything be chosen to help the person's mind become peaceful and virtuous. These come together. Então, esses dois fatores têm que vir juntos. Ajudar a mente da pessoa a estar apaziguada, pacífica e virtuosa. Por isso, tudo que está fazendo parte daquele ambiente, seja as pessoas que entram nele, seja os objetos que olhar, seja o som ao redor, tudo tem que estar absolutamente voltado para que a mente da pessoa esteja virtuosa e pacífica. And of course, sound, as I said yesterday, is very powerful. E claro, o som também é muito poderoso. Even when you're in a coma, you can be able to hear the sounds, that can be of benefit to your mind, like the mantras and the prayers and things. Mesmo quando você está num coma, é muito útil ouvir os sons de mantras e orações. When the person's still very conscious, and it's important to things that can lift their mind up, to alleviate their guilt and their fears and their anxieties, to talk about their good qualities, talk about, but you've got to know the person's mind, know what's useful for them. So your main job as a helper is, again, the bottom line is to help activate virtuous states of mind, which is what makes the mind peaceful and content. Então, se a pessoa ainda estiver consciente, é importante você falar com ela sobre assuntos benéficos, coisas que vão trazer virtudes à mente dela. Falar sobre as boas qualidades dela. Você tem que conhecer a pessoa um pouco, sem conhecer a mente da pessoa um pouco, para que você possa, vamos dizer assim, propagar essas qualidades benéficas, né? Para que ela possa estar... Talk about the death process now. And so if in Portuguese, can you tell me what page, so tell people what page is on? Because I know in those course notes I sent that Nandrol said you got translated. Have you got those course notes there, Claudia? Nandro, I have them in English, but what do you mean, what page they are? Who's got the Portuguese ones? Nandrol? Quem tem, Nandro? O texto traduzido, as pessoas... Maria, or you, Claudia, look up the page number, please. Tell us where what page I think I went through the death. Is it in the English one? Let's have a look. Deixa eu ver aqui. Let me just check. Sent. I sent you these books. I sent you these course notes. Oh no, that was to, I can't find the English one now. Hang on a minute. When did I send them to you? What was the... I'm trying to find Is it what happened? Sorry, what? Em que No, página? find the course note said you translated into Portuguese to tell people what page to look at for this process. Okay, death process. Yeah, the death process. Gente, a venerável Robina, ela está procurando aqui no texto que foi oferecido junto com o curso, qual é a parte do processo sobre a morte, em que página está na tradução em português, para a gente poder acompanhar. Tá. Então, os 8 estágios da morte estão na página 26.
Now I have to find the English. It's 24, page 24 for us. For the Portuguese. It is not English one now, so I can go. In English, it's 24. No, I'm trying to find it. The 8 stages of death, right? No, that's right, exactly. But I have to find the document myself. So give me a second. I've got to look for it. I'm sorry. Okay. 2 seconds, just a 2-second break. Gente, é uns 2 segundinhos só, ninguém sai. Ela vai procurar qual é o documento. Enquanto isso, quem puder... Bom, eu vou colocar aqui no chat, se as pessoas quiserem baixar aqui também. Na versão em português, está os 8 estágios da morte, a página 26. Então, se alguém quiser, está no bate-papo, em português. And somebody saying that in English, it's page 17. Oh, really? Mine's page 20. What depends on what notes you've got then, because the one I've got is page 24. The one I just sent you a few days ago. Yes, mine too, 24. Anyway, it's called The 8 Stages of Death by Lama. That's the chapter we're going to go into. Então, se chama os 8 estágios da morte pelos Lama Rinpoche. É aí que a gente So we'll just go through briefly. Okay, so but the point is, so we've got the scenario, okay? We've got the scenario. Então, vamos falar sobre esse cenário. Your husband, your baby, your grandmother, your dog. I mean, okay, the dog you can't do much, but this is what happens. So certainly thinking então, of your loved ones. A gente tem o seu marido, a sua avó, o seu bebê, ou enfim, seu cachorro, a gente está pensando sobre seus entes queridos. So when this process starts, you know, generally in the teachings they talk about it could be a couple of hours before you stop breathing. Então, geralmente, segundo é dito nos ensinamentos, pode levar algumas horas até a sua respiração parar. But it's interesting, many doctors and nurses who are familiar with dying, they will tell you, you know, they'll say, oh yes, your mother's going to die later tonight, you better come. So they can tell. And often I ask doctors and nurses what the signs are, you know, it's kind of interesting. Então, é muito curioso porque médicos e enfermeiros, geralmente, eles são capazes de sentir ou de perceber os sinais. Então, eles podem ligar para alguém e falar, olha, venha porque hoje à noite a sua mãe vai falecer. E a Robina, a venerável Robina, ela perguntou para eles quais eram esses sinais. Meanwhile, I can't see a thing because of this sun shining in my eye. And there's no line. So what to do? Okay. So this can happen. So if we understand that that is described in the first stages of death, the first 4 are all described in terms of the 4 elements ceasing to function. Os 4 primeiros estágios da morte são sempre descritos como os 4 elementos cessando de funcionar. So the first of each of these 8 stages, and certainly the first 4, there are various things that occur at each of these cada stages. Desses 8 estágios, e certamente esses 4, tem características próprias. Yeah. So there's different, okay, another point, the person is made up of components, the way they describe it in the Buddhist view. Segundo a visão budista, a pessoa ela é feita de diferentes componentes. So I'll try and just keep it simple using the language that we understand because it's similar. We have 5 senses, we have the 4 elements, you know, these are different components. So I'll just try and keep it simple. Manter isso simples, a gente tem os 5 elementos, a gente tem os 4 elementos e 5 sentidos. So there's one particular thing. So the first one of the things that ceases to function. Oh, by the way, something very interesting is for us that this process occurs, and I mentioned this yesterday, every time we go to sleep. It's exactly the same physiologically and psychologically. Uma coisa muito relevante aqui é o fato que esse mesmo processo da morte, esses primeiros estágios, eles acontecem exatamente assim toda noite quando a gente vai dormir, psicologicamente e fisiologicamente. And the yogis can utilize their sleep as training for when they die.
E os yogis, então, eles conseguem usar esse processo de dormir como treinamento para o momento da morte. So, okay. So one of the first things to cease to function is the earth element. Primeiras coisas que para de funcionar é o elemento terra. Your body feels very heavy. Feel even like you're sinking. O corpo da gente, ele começa a gente tem uma sensação de muito peso, como se a gente estivesse afundando. You might even reach up to hold on to something. Às vezes a pessoa até tenta esticar o braço para pegar alguma coisa. I remember when I was in India years ago and I had hepatitis and malaria together, and I was nearly, I mean, one of the lamas said I was close to death. Muitos anos atrás, a venerável Robina estava na Índia e ao mesmo tempo hepatite e malária. E o lama disse que ela estava muito perto de morrer. I remember I had that experience. It was shocking. E ela teve essa experiência. I was sinking into the bed. É como se ela estivesse afundando na cama. But in general, when in general, you know yourself when you're very tired, your body feels so heavy, doesn't it? Mas a gente sabe por experiência própria, quando a gente está muito cansado, o nosso corpo também parece ficar muito pesado. The earth element is ceasing to function, to do its job. Então, isso que acontece na hora da morte, que o elemento terra, ele está parando de fazer o seu trabalho, ele está... Clearly, too, your eye consciousness begins to cease to function, doesn't it? Também a sua função do olho, ela começa a falhar. Eye consciousness. A sua consciência ceases to function. You mean ceases to function? Or eye consciousness. Me? Eye consciousness. The five senses. Ok. Então, dentro dos 5 sentidos, a sua visão começa a falhar. A sua consciência visual. You know yourself, you're talking to a friend and you're really tired and you can hardly keep your eyes open. We have that experience. And you can hardly see anything. We have that experience. A gente tem essa experiência na vida cotidiana, por exemplo, quando a gente está muito exausto, a gente está conversando com alguém, com um amigo, e nossos olhos não conseguem ficar abertos e a gente mal consegue enxergar. Because the subtle, this is the way they describe it, the subtle physical energies upon which the eye consciousness is dependent are sort of absorbing. And so, you know, you can't keep your eyes open. É porque o tipo de consciência que regula a sua visão, a sua consciência visual, ela está sendo reabsorvida, está se dissolvendo, então você não consegue enxergar direito. So even at this point, if your eyes stay open and don't blink, this is a sign that, you know, you could be dead in a couple of hours. Mesmo nesse estágio, quando se seus olhos se mantêm abertos e você não pisca, isso significa que a sua morte está próxima, nas próximas horas. At each of these stages, they call them in terms of a sort of a subtle vision that only the yogis can see. But this happens every time, but we're not conscious of it. So this first one is called the vision of a mirage. Existem também sinais visuais que geralmente a gente não está consciente, nós que não temos a prática, os yogis conseguem ver. Então tem o primeiro sinal que é como se fosse uma miragem. So what's a mirage? O que é uma miragem? The earth and water, isn't it? É uma interação entre água e terra. So now that the earth element is ceasing, this vision, they say there's this subtle vision arises. And as I said, the yogis see these because they learn to meditate. We can learn, we can train, we can do this as a meditation where you train imagining these things happening so that when the time of death comes, you can perhaps become familiar. Então a gente pode fazer esse treinamento para que a gente possa se familiarizar com esse processo, porque isso é algo, por exemplo, que os yogis fazem, esse processo. O que a miragem é isso, é quando a água e a terra se juntam de certa maneira. Se dissolvem. So at this point, there's this subtle vision of this mirage, então, very brief. Existe essa visão sutil e muito breve da miragem. So the next one is called the vision of smoke, which is the interplay of water element, which is the one that now prevails, and the next one, which is the fire então, element. agora a gente tem uma prevalência do elemento água. E aí, quando ele se junta com o próximo elemento, que é o fogo, isso produz a visão da fumaça. Oh, no, one thing I forgot. They talk about 5 wisdoms. Eles também falam, ela está agora lembrando, das 5 sabedorias. And again, speaking simply, they're just different levels of capacity to hold information at different times during our ordinary daily life. De uma forma mais
ampla, são 5 capacidades de acessar So at this first level, the first stage, when the earth element ceases, also what they call the mirror-like wisdom ceases. And all this is the capacity to see many things, to hold a lot of things very clearly in your mind. Really tired, you can hardly hold anything. Your eyes can hardly see anything. So it's like this capacity, this mirror-like wisdom beginning to cease to function. Em relação ao primeiro estágio, quando existe a dissolução do elemento terra, a sabedoria, que é como um espelho, ela também começa a se dissolver, que é essa capacidade que a gente tem de sustentar, de perceber as coisas todas ao nosso redor. Isso vai se desfazendo. Okay, the next is a vision of smoke. Então, a próxima etapa é a visão da fumaça. So now the wisdom of equanimity, as they call, which is this ability to see, to distinguish between feelings of pleasure and pain and indifference. Então, nesse momento está se dissolvendo a nossa sabedoria da equanimidade, que é a capacidade de distinguir entre dor, prazer e indiferença. The difference between these is now less sharp. E aí a diferença entre esses estados, ela é menos aguda. Your water element begins to dry up. O seu elemento água, ele começa a evaporar, secar. So you know when you wake up in the morning, your mouth feels very dry, your eyes Sabe feel aquela dry. sensação quando a gente acorda de manhã, a boca está seca, os olhos estão ressecados? That's because you're coming back into a wake up, then the elements have to come back to function, don't they? So they take time. É porque quando a gente está para o despertar, os nossos elementos têm que voltar a funcionar e leva um tempinho. You know, sometimes you wake up very from a dream, you're shocked, but you can't move your body because the earth element hasn't come back to function again. Por exemplo, também acontece quando a gente acorda de um pesadelo ou de um sonho muito intenso e a gente leva um choque, mas não consegue mexer o corpo porque o elemento terra não voltou completamente. So now your ear consciousness begins to cease to function. E aí a nossa consciência auditiva, ela começa a se dissolver. Again, there you are talking to your friend and you just missed the last 10 seconds. You literally didn't hear what she said because your senses are beginning to dissolve. Então é como se você estivesse falando com um amigo e você não conseguiu escutar os últimos 10 segundos porque o seu sentido de audição também está dissolvendo. So now you have there's a subtle vision, as I said, of smoke. Nessa hora que você tem uma visão sutil de fumaça. Every time you faint, this also happens. Quando a gente desmaia, também acontece assim. So Lama Zopa says that it's this vision room filled with incense or smoke from burning green wood swirling about. Então, you see in the notes. O Lama Zopa, aí nas notas vocês podem averiguar, ele diz que é como se ele estivesse num quarto cheio de fumaça, ou como quando a gente queima madeira verde. So now, as Rinpoche says here, generally this is now the point where certain things come together, where the triggers, the seeds that will determine your next life. Como ela disse anteriormente, esse é o ponto onde algumas coisas se juntam que vão disparar as sementes de gerar a sua próxima vida. So in Lama Zopa's book, I don't know if we've got it in the course notes here. There's a section, yeah, there is. If you read yourself when you've got time, chapter in this course notes, the 12 links of dependent arising, which is page 21, the chapter before. It's very, very interesting because, okay. Então, a Venerável Robina está recomendando que nesse texto que a gente recebeu com o curso, que a gente leia o capítulo anterior a esse, do Lama Zopa, 12 elos da originação dependente. Because at this point, so now, this 12 links is another whole discussion. It's like a teaching from the sutra teaching. É porque esse ensinamento dos 12 elos, eles são um ensinamento à parte. Eles vêm do sutra, dos ensinamentos do sutra. So this 8 stages is from Tantra. E esses 8 estágios They're da separate morte descriptions of the same event. São descrições separadas de um mesmo evento. So it's interesting to know it's about this point when the 8th and the 9th of these 12 links are called craving and grasping. O oitavo desses 12 elos são chamados anseios ou desejos e apegos. These are happening every second in our daily life.
E eles acontecem a cada segundo das nossas but they have a vidas. particular role at the time of death. Mas eles têm papel crucial no momento So da at this morte. point, very strong, extra strong craving and then grasping kick in. And this is why there's so much fear. E nesse ponto do processo, o desejo forte e o apego fica muito forte. E eles, nesse ponto do processo, eles se intensificam de forma muito Because grande. one of the functions of attachment is to hold on to Porque something. uma das funções do apego é segurar as coisas, é se apegar às coisas. A function of attachment is to be hungry for something. Funções do apego é estar faminto por alguma And coisa. then comes this next one of holding on to it. Então, o desejo é estar faminto por alguma coisa e o apego é a próxima etapa, é você se So at agarrar this na point coisa. in death, very powerful grasping onto me, particularly the body, is manifesting. Então, nessa hora da morte, nessa etapa, esse apego ao eu, ao meu corpo, ele se manifesta de uma forma muito intensa. That's why there's so much E fear. daí que nasce todo o medo. It's terrifying to think of losing what you're feeling or holding on to, and this is the most primordial E one. esse é muito assustador, a gente vendo aquilo que a gente está se agarrando, que é a coisa mais primordial que a gente conhece. So this is what now triggers. This is the trigger. This grasping that kicks in, this intense grasping, is what triggers the karmic seed that will be the one that will determine your next life. Então, é esse apego que dispara a semente kármica, aquela que vai determinar seu próximo renascimento. This is why we need to help a person who is dying to be there, navigating this process, to help them. Even this grasping, it'll still happen whether if you're being virtuous or not, but at least if you're there supporting a person, helping them alleviate, calm their fears, Então, esse processo, esse apego, esse agarre, ele acontece independente de você estar tendo uma experiência virtuosa ou não. Por isso é que é muito importante a gente estar presente no momento da morte para ajudar a pessoa a aliviar esse apego que acontece naturalmente. So this is an interesting point now, an added extra point that Rinpoche talks about. Então, tem um ponto a mais que o Rinpoche sempre menciona. One of, as I said, one of the functions of attachment, we know this in our daily life, is to always look forward to something, always anticipate something. That's what keeps us going in daily life. Now I'll do this, and now I'll do that, and now I'll have a meal. We get excited. That's attachment energy. That keeps us going. Um dos aspectos da energia do apego é a gente estar sempre olhando para frente para o que a gente vai fazer proximamente. Então, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo, agora eu vou fazer uma refeição, agora eu vou não sei aonde. Então, isso deixa a gente agitado, excitado, e é o que faz a gente fazer nossas vidas diárias. In general, most people most people don't think about it. A maioria das pessoas não costuma pensar sobre isso. Don't even have a view about what it is and what will happen after. Nós geralmente não temos uma visão sobre isso, nem o que vai acontecer a partir daí. We all have attachment. Mas todos nós temos esse always looking forward to something. Sempre olhando pela próxima coisa a fazer. But when you come to the time of death, and we kind of just know instinctively that if you're a materialist and you've never thought about it, there is nothing to look forward to. What has attachment got to hold on to? Nothing. So it's completely, it can be quite terrifying. You're desperately holding on to this, not wanting to let go. Então, por que é uma experiência tão aterrorizante? Porque, principalmente se você é um materialista, você está habituado a sempre olhar pela próxima coisa. Mas o que tem para olhar como próxima coisa quando você não tem mais nada pela frente, quando você vai morrer? Então, esse apego, esse agarre, ele fica muito intensificado e ele é aterrorizante. So at least if you've practiced, and you're Buddhist or Christian or whatever, or you've thought about these things, when the time of death comes, you've got a view of what's going to happen after you die. If you're a Buddhist, you're looking forward to a human rebirth. If you're a Christian, you're looking forward to going to heaven with God. Então, mas se você, por exemplo, é um cristão ou budista, você tem uma visão, você tem algum pensamento, alguma maneira de abordar esse momento. Se você é católico, por exemplo, você sabe que você vai para o
para o paraíso, vai ficar perto de Deus. Se você é budista, você sabe que você vai para uma próxima vida. So in that sense, Rinpoche says, you could see there's a good side to attachment at the time of death. Então, no, I didn't As get Lama that. Zopa said, at the time of death, there's a good part of attachment can be useful at the time. Oh, yes. Por isso é que o Lama Zopa fala que uma parte do apego pode ser útil no momento da morte. So there you are with this intense holding on to this me, not wanting to let go of it. Porque você está lá intensamente agarrado a esse eu e não querendo largar dele de jeito But if nenhum. you've trained your mind throughout your life, let's say you're a Buddhist, and you've aspired to getting another human rebirth after your death. Mas se você, como budista, treinou a sua mente ao longo da vida e você está inspirado a conseguir uma vida auspiciosa, uma próxima vida depois And da throughout sua your morte, life, you've made a decision to create the causes for that, which is to live in vows, do purification every day, practice virtue. So when the time of death comes, even though this grasping is there, you've programmed your mind and you can look forward to the next rebirth, which means you'll be able to die with less attachment, less fear. E se você, então, praticou durante a sua vida, se você viveu de acordo com os votos, se você fez prática de purificação, se você fez suas práticas todos os dias, você se preparou, e aí, na hora que esse momento vem, você tem algo para olhar, você... Blank. Okay, no, what was the last bit you said? Practice throughout your life. So first you have something to look up. No, so, okay, yes. So if you throughout your life you understood impermanence. Então, se você praticou através da sua vida, você entendeu a You know you're going to impermanência. die. Você sabe que você vai morrer. Say you're a Buddhist. E digamos que você You seja have budista. confidence in karma and rebirth. Você tem confiança no karma e no renascimento. You've made a decision, I want another human Yes, você rebirth. tomou uma decisão, eu quero ter uma nova vida humana. And then throughout your life you created the cause to get that. E aí você, durante a sua vida, criou as causas e condições para conseguir isso. You know, do your practice, live in your vows, do purification. Você fez suas práticas, você viveu de acordo com os votos e você fez a sua purificação. So then when death comes, então, no momento que a morte chega, this process is going to happen. Esse processo todo vai acontecer, inevitavelmente. Grasping will still come. O apego vai chegar. But you'll be ready. Mas você vai estar pronto. You'll keep your mind programmed, trained on, you'll be looking forward to your future rebirth. Você vai estar com a sua mente treinada e programada e você vai estar olhando para o seu próximo renascimento. And then you can let go more easily. E isso permite que você se solte mais, que você you won't be afraid. E você não tem tanto medo. And that will help trigger a virtuous karmic seed. E isso vai te ajudar a não sentir medo. All this is about now. All this is about now. E tudo isso é sobre agora. Isso vai permitir que after your ear consciousness has begun to cease. Depois que a sua consciência auditiva começa a falhar, e você vai, então, estar tranquilo para poder fazer esse So if that seed that's been triggered, in our case from past life, when at this point when our mind was conducive and the virtuous karmic seed of non-killing was, from now on, this process is a very blissful experience, not fearful at all. Então, se através das nossas práticas e numa vida anterior, a gente estiver seguro, esse processo, a partir desse ponto, ele pode ser muito muito suave, muito luminoso, e a gente não vai sentir mais medo nenhum. So the next, we'll just finish before break, we'll just finish these last two of the first four stages. Então, a gente, antes do vai falar de mais 2 estágios desses 4 estágios. So next, the fire element ceases to function. Então, o próximo passo é o elemento fogo, ele se dissolve, começa a se dissolver. Which means the heat in the body ceases to go, doesn't it? Que significa o quê? Que o calor do corpo, ele vai sendo perdido. And one of the interesting points here E dos pontos importantes aqui is that when gradually all these energies are ceasing, they cease, you know, from the crown down towards the heart chakra and from the feet up towards the heart chakra. Então, nesse momento, essa energia, quando ela vai
se dissolvendo, ela desce do chakra coronário na direção do coração e dos pés subindo até a direção do coração. So if the heat leaves your head first and your feet still stay warm, that's not a good sign. That means a negative seed has been triggered and you're going to go to the lower realms. It could mean that. Então, se o calor sai do seu chakra coronário primeiro e vai para o seu chakra cardíaco antes do calor vir da direção dos seus pés, isso não é um bom sinal. Significa que você vai ter um renascimento num reino. But if your head is all still warm and your feet are cold, that's a good sign. It means a virtuous karmic seed was triggered and you're going to take an upper rebirth. Mas se seu chakra coronário estiver quente e os seus pés estiverem ficando frios na direção do seu chakra cardíaco, isso significa um bom sinal e que você vai ter um renascimento auspicioso. Now, the next wisdom to cease functioning is this wisdom of discrimination, which is this capacity to even recognize the people around you. You don't remember anybody. Então, a próxima sabedoria que começa a se desfazer é a sabedoria da discriminatória, e quando você não consegue nem mais reconhecer quem está ao seu redor, nem perceber o que está ao seu redor. Your nose consciousness ceases to function. Aí a sua consciência do olfato para de funcionar. And then you have a vision of what they call fire sparks. E aí você tem uma visão de como se fosse assim, centelhas de fogo. Like the interplay of fire and then the next one, which is air. Porque é a inter-relação entre o fogo e o próximo elemento, que é o ar. Lama Zopa says it's like the sparks that come when you burn dry grass. E Lama Zopa se refere a isso como aqueles que aparecem quando você queima a grama, o mato seco. Or like starlight. Ou como se fosse a luz das estrelas. Or a sky filled with fireflies. Ou céu cheio de vagalumes. So by this point, your eye consciousness has gone, your ear consciousness. No, okay, one more thing. Sorry, go back to the ear consciousness, the second one. Então, agora voltando rapidamente à consciência auditiva. This is where, again, if you're dying and you've got your Buddhist friend who's dying, at this point, it's really crucial also that they can be hearing mantras. This can help alleviate the grasping, and that can therefore increase the likelihood of a virtuous seed being triggered. Então, quando a pessoa está nesse estágio, é muito importante que ela ouça mantras, porque isso vai ajudar que a semente kármica positiva seja acionada. So now, the fourth stage now, your ears have gone, your eyes have gone, the earth element has ceased, the water element has ceased, the fire element has ceased. You can't put two and two together. You're kind of disintegrating. You're gradually deconstructing. Então, no quarto estágio agora, né, o seu elemento terra já se dissolveu, o seu elemento água já se dissolveu, o seu elemento fogo já se dissolveu. Você não está enxergando mais nada, não está ouvindo mais nada. Então, você está desintegrando, é como se você estivesse se desintegrando. Your tongue consciousness ceases. A sua consciência do paladar cessa. And apparently the tongue gets very short and turns blue at the root. Então, a sua língua, ela meio que encolhe e fica azulada na raiz. And then one Lama, Geshe Rabten, I always remember, he said, that tongue that has spent its life gossiping is now useless. E Lama, Geshe Rabten. Geshe Rabten, ele disse uma vez que aquela língua que passou a vida inteira fofocando, agora não tem mais utilidade. Yeah. And then finally, the breath goes out. E finalmente... No, before that, the wisdom that even now, they call it the all-accomplishing wisdom ceases to function. Então, agora, nesse momento, a sabedoria que tudo conhece, all accomplishing, realizar. And now you don't even know who you are. Ela cessa e você já não sabe nem mais quem você é. You can't hold any knowledge. You can't hold anything together in your mind. Você já não consegue conter ou reter nenhuma informação. So then the breath goes out and doesn't come in. E aí a última expiração acontece e não tem mais uma respiração. This is called the vision of a flame. E essa fase se chama a visão de uma chama. It's more like the light around a flame, like a dim red-blue light, like a round. Na verdade, é mais como a luz que fica ao redor de uma chama, uma luz meio fraca, vermelha, azul. So now this is what the West calls death.
Isso é o que no Ocidente a gente dá o nome de morte. But you're not dead yet. Mas a gente não morreu ainda. This is your gross consciousness. Essa é só a nossa consciência grosseira. Now your subtle consciousness is still there. Mas a nossa consciência sutil ainda está presente. So there's more stages of deconstruction to go through. E a gente ainda tem que passar por novos estágios de desconstrução. This is just like you've gone to sleep, you're unconscious. Então é como ir dormir quando a gente fica totalmente inconsciente. Yeah. So now, and then we'll come back and finish the last 4 and try and answer more questions. Então agora a gente vai ter um intervalo e a gente vai, quando voltar, vai ver o resto e vai tentar responder as perguntas. So again, I'll see you at 10, 11, 12, 1, 2:30, okay? Então, às 2:30 a gente está de volta. Thank you, Claudia, so much. Thank you, Verbo. Thank you, darlings. I'll see you in an hour and a bit, hour and a quarter. Thank you, thank you. Ok. Então, obrigado a todo mundo, só para esclarecer, a gente retorna às 2:30, tá bom? Obrigada a todos, obrigada, Cláudia, mais uma vez. Muito, muito obrigada.